Olá, bom dia. Bom dia. Bom, eu acordo hoje, descubro que o Aécio Neves é presidente da República, roubou essas eleições, levou 300 milhões de reais da Odebrecht, foi isso? É impressionante. Você sabe que ontem à noite, quando eu estava fazendo o post sobre o roubo, né? Uhum. A eleição roubada, né? A compra da base aliada, principalmente o PDT, com dinheiro da Odebrecht, né? A pedido do Guido Mantega, em 2014, né? Eu começo a ver pipocar nos jornais, na Folha, e depois no Estadão, e depois no Globo, a, a história do Caixa 2 que não foi Caixa 2, né? Enfim, a história do Aécio. Ninguém aqui está para defender o Aécio. A gente já pôs um monte de coisas aí sobre o Aécio que surgiram e provavelmente vão surgir. Né? Nosso papel aqui é ser jornalista. Agora, quando você pega um fato que não é um fato e transforma ele em fato e esconde o que é fato, isso não é jornalismo, senhores. Isso não é jornalismo. Isso é uma porcaria. E é uma porcaria motivada por dois fatores. Uma é desonestidade pura de alguns jornalistas, e em outros casos é que eles caíram na patrulha, né? Eles querem, Claro. alguns deles querem demonstrar que não são vendidos ao tucanato, que não perseguem o PT, etc., e caem nessa história. Infelizmente, deixando de lado o que importa, que é o mensalão para comprar o que é muito pior do que o mensalão, porque foi o próprio diretor do Odebrecht comprar o PDT pelo PT. Isso é inacreditável. Isso. É incrível, é incrível, é incrível. E é inacreditável que a cervejaria do Grupo Petrópolis Itaipava tenha sido usada como extensão do departamento de propinas da empreiteira para repassar grana. Não, e afora que os jornais reproduzem coisas que assim, não, Marcelo Odebrecht, você vê as coisas mais loucas, disparatadas, né, sendo publicadas nos jornais, como, por exemplo, que o Marcelo Odebrecht, ele se distanciava, viu? Ele não punha a mão na massa. Pô, ele estava conversando com o Guido Mantega, que foi pedir a ele para comprar os partidos da coligação para eles terem mais tempo de televisão. Como assim ele não punha a mão na massa? Isso é pôr a mão na massa. Aí ele determinou que que o Fernando Reis procurasse o Alexandrino, né? E para armar a coisa. O sujeito foi ao encontro, o presidente da Odebrecht Ambiental, segundo ele próprio, foi ao encontro do tesoureiro do PDT e ofereceu 4 milhões de reais. O cara pagos disse em dinheiro vivo. Em 4 parcelas, nos dias tais e tais e tais, entregues no escritório na Avenida Nilo Peçanha, no centro do Rio de Janeiro, número 50. Senhores, isso é a notícia. Não é uma baita notícia. É uma baita notícia. Não é? E, no entanto, fica essa coisa flat, né, de um lado, os outros jornalistas petistas, né? Enfim, eles ganharam um monte de grana para fazer isso. Mas na grande imprensa, quem precisa de blog sujo com esses jornais? A grande imprensa cai nessa história, né? Não, mas essa grande imprensa também está, né, apinhada de gente que a gente sabe que não está aí para fazer jornalismo. Claro. Fingindo que faz jornalismo, está seguindo todas as regras, papo furado. Né? O que não é fato constrói a matéria, e o que é fato você põe uma linha lá no final. Bom, enfim. Eu acho. A matéria da Folha de São Paulo é impressionante. Primeiro diz, o Aécio pediu dinheiro e o dinheiro foi pago em Caixa 2 para 3 aliados do Aécio. Depois disse o Caixa 2 para o Aécio, textualmente, o Caixa 2 para o Aécio, e no fim o Marcelo Odebrecht disse que não deu Caixa 2 para o Aécio. Não, tanto que a manchete da Folha é tortuosa. A manchete da primeira página da Folha é absolutamente tortuosa. Né? Após pedido de Aécio, sabe, uma coisa assim que não dá para ligar. Eles não tinham uma matéria. Esse depoimento esquisito do Benedicto Júnior. O Benedicto é o cara que você acabou de escrever sobre a armadilha Bisol. Quando veio à tona a papelada do Benedicto Júnior, nós escrevemos aqui, eu me lembrava do negócio da armadilha Bisol, eu fiz um texto sobre isso, eu tinha 500 nomes. Nós imediatamente falamos, opa, isso daí é uma tentativa de melar o jogo, né? Confundindo tudo, misturando todas as coisas. Mas é isso aí, todo dia a gente lê. Ontem o Valor falou, não, a PGR avisou que tem casos muito relevantes
devastadores para as campanhas, e em outros casos, não. Tem um sujeito pedindo emprego para o sobrinho dele, e a um diretor do Odebrecht. Quer dizer, não é relevante. Quando você transforma todas as coisas, Claro, iguala todas as coisas, e você acha que 300 milhões de reais em propinas, com a venda de uma MP, com a aquisição de uma empresa, são equivalentes, são iguais, pior ainda, a 9 milhões de reais de sabe-se lá o quê, dinheiro de Caixa 2, mas que não foi para campanha, foi para outras campanhas, aí não dá, aí não é jornalismo, não é investigação, não é nada. Olha, parece que assim, a informação que nós tivemos é que no depoimento do Benedito, ele primeiro não citou o nome da Dilma, o que é muito estranho, porque se tratava da campanha de 2014. E no final... O processo é sobre isso, né? Sobre a campanha da Dilma. E no final, ao que consta, não foi o advogado do PT que fez uma pergunta capciosa para colocar o Aécio no meio. Não. Parece que o juiz perguntou: bom, e você tem alguma coisa a mais a dizer a respeito da campanha de 2014, acrescentar? E aí o sujeito virá: tem isso aqui. E tirou da cartola uma história que não tinha nada a ver, certo? E é óbvio que aí, evidentemente, isso foi devidamente vazado pelo PT. Então, Não, okay. Ao mesmo tempo que os jornais dizem que o Benedicto falou, eu me ocupava só das questões estaduais, só do exato. De Caixa 2, de doação oficial, tudo, mas das campanhas estaduais, não das campanhas presidenciais. Agora, eu acho, para mim está claro, que vai ser esse o ritmo nos próximos meses. Eu acho que haverá uma tentativa dos petistas alojados na imprensa, nos blogs pagos, que eram pagos pelo PT, de tentar fazer uma grande armadilha Bisol. Não vai funcionar, a gente sabe disso, porque a justiça ela anda, como vem andando, né? Aos trancos e barrancos, ela anda. Não vai livrar ninguém dessa história. Eu digo na Lava Jato. Então, só é uma auto-armadilha para a imprensa, porque é óbvio que o leitor, e são poucos hoje os leitores, né, cada vez menos, né, desse tipo de imprensa, eles vão olhar e falar: não, isso aqui não faz sentido. Quer dizer, a coisa é Dilma e Temer, né? Campanha de 2014. No caso do Petrolão, é PT e PMDB. E os caras estão querendo pegar e transformar tudo a mesma coisa? Evidente. Não, transforma a mesma coisa e todos os efeitos são deletérios, porque a campanha da Dilma parece que foi financiada com Caixa 2. Do jeito que, por exemplo, a manchete do Globo, a campanha de 2014, Aécio, Temer, Dilma, todos eles financiados com Caixa 2. Aqui, Caixa 2? Não, é dinheiro de propina. A empreiteira falou que comprou, que o PT vendeu uma MP. Existe o depoimento que está no acordo de leniência de que o Guido Mantega escreveu uma cifra em 50 milhões de reais e repassou no o papelzinho para o senhor Alexandrino Alencar, que encaminhou ao Departamento de Propinas e que depositou na conta corrente da propina do PT essa quantia. É inacreditável. É inacreditável. Discutindo essas questões, quando há uma subversão completa da democracia, da verdade, dos fatos, tudo. Olha, a gente... E do ponto que interessa. É o ponto que interessa. Né? Se vão pegar Tucano ou não vão pegar Tucano em outras sacanagens, isso é uma outra história que a gente vai continuar seguindo agora. Nós primeiros a dar. Depois, para exclusivo antagonista, tem Écio, tem Serra, tem Geraldo Alckmin. A gente pôs tudo antes que essa canalice aí... Agora, isso que estão fazendo hoje, evidentemente, desde ontem, aliás, é uma canalice. É óbvio que é uma canalice. É uma total falta de qualquer coisa. Olha, de critério, de caráter, tudo. É lógico. E a gente que não deve nada a ninguém, felizmente, a primeira decisão que nós tivemos
antes de começar esse site foi: nós não vamos jamais receber dinheiro público de ninguém, de nenhuma empresa estatal, federal, de estado, de município, não recebemos grana de ninguém. A gente é livre, livre. E a gente é livre, inclusive, para dizer que isso é uma baita de uma sacanagem. Uma fraude jornalística. É uma fraude, não tem o que dizer, né? Mais do que isso. Agora, vai ser esse o ritmo, como eu disse. Vão tentar ficar misturando alhos e bugalhos para tentar confundir o público. Isso demonstra o quê? Demonstra que os caras estão num desespero mais absoluto. Pelo depoimento devastador. Esse editorial da Folha, esse editorial da Folha, pedindo eleição, again, outra vez. Para quê? Para lançar o Lula? É isso? É extraordinário. Né? Quando você foi obrigado a publicar no dia anterior que, efetivamente, contra o Temer, pessoalmente contra o Temer, ainda não apareceu nada. É possível que apareça. Claro. Mas, até agora, algo que justifique, você só tem a grana do PT. É a única coisa, porque a campanha o Temer foi eleito com o dinheiro contaminado da Dilma Rousseff. Sobre isso não há a menor dúvida. E não há a menor dúvida também que o Temer vai tentar separar as contas dele das contas da Dilma. Agora, eu fico imaginando, porque quando surgiu essa história dessa ação, eu conversei com um tucano e perguntei para ele: escuta, vocês não estão criando para vocês mesmos uma armadilha? Falar em armadilha? Bom, se eles não receberam dinheiro do Caixa 2, eles não receberam dinheiro de propina. Bom, vamos. O cara falou: não, por incrível que pareça, você não vai acreditar que eu sei, mas neste caso a gente não recebeu nada. Não tem, a gente está limpo. A gente não acredita. Mas de qualquer maneira, eu fico imaginando o seguinte: os caras entram com uma ação dessa e eles também têm o rabo preso, então eles são burros para danar, né? Eles são burros para danar. Neste caso específico, você entendeu, Diogo? Sim. Campanha 2014. Sim. Eu não estou falando de outras campanhas, eu não estou falando de outros esquemas, eu estou falando neste caso, que é o caso do TSE. Né? O caso do TSE é campanha de 2014, dinheiro roubado, porque a ação direta de inconstitucionalidade não está falando de Caixa 2, está falando de dinheiro roubado. Está ligado ao petrolão. De abuso de poder econômico. E abuso de poder econômico. E é configurado muito claramente nessa matéria que você deu. Quer dizer, a compra de um partido e de vários partidos foram comprados dessa mesma maneira, isso aí é abuso de poder econômico. O dinheiro que eles receberam da Itaipava, e que era clandestino, segundo a confissão do próprio Benedicto Júnior, quer dizer, esses 17 milhões e 500 mil reais que a Dilma recebeu são da Odebrecht, não são da Itaipava. É isso. Quem disse isso foi o próprio Benedicto Júnior. Exatamente. Isso é uma maneira de burlar a legislação eleitoral. Porque a Odebrecht não queria ou não podia aparecer doando mais essa montanha de dinheiro. Mas Diogo, ele não está nem falando de Caixa 2. Essa é uma doação que entrou na conta. Não, e no depoimento não era dinheiro do grupo. Não era dinheiro da Odebrecht. E o dinheiro que foi pago pelo Marcelo Odebrecht diretamente ao João Santana. No Panamá! No Panamá! E na Suíça! É um negócio. Aí você fala assim: bom, o que mais precisa? Não foi na Avenida Montanha. No Panamá eles entregaram a grana. E ele disse que avisou que o dinheiro estava contaminado porque vinha de offshores usadas para repasse de propina. Não, e a Dilma ainda tem coragem de dizer que não sabia de nada, né? Não sabia ela designou, segundo o Marcelo Odebrecht, o Guido Mantega para suceder o Antônio Palocci no esquema. Encerramos a conta italiana e abrimos a conta pós-italiano. Folks, não dá. É um negócio. Isso devia estar piscando nos jornais.
Né? Diariamente, cada 10 minutos deveria, como a gente faz. É uma piada, né? Aí você olha e você puta, uma foto do Aécio desse tamanho, umas manchetes esquisitas, né? E você fala, bom, não é o bandido da vez. Não é o bandido da vez. Olha, eu fico até Se desmotivado. coçando, você fica até se coçando. Eu posso, em primeiro lugar, bate uma raiva, mas me bate desespero também, né? Porque É patético, é o fim porque não é que a gente queira ficar aqui dizendo todo dia, não, só o antagonista dá esse tipo de coisa. De jeito nenhum. A imprensa é a imprensa, a gente faz parte da imprensa. Por isso que eu vejo com tristeza, porque isso como eu disse, uma auto-armadilha para a imprensa, porque vai perdendo credibilidade. As pessoas acham que isso aumenta a credibilidade, isso diminui a credibilidade. Mas claro. Diminui. Claro. E todo mundo que detesta o PT se sente na obrigação de falar Aécio na cadeia, não quero saber do Aécio, ele que vai pagar. Sim, Aécio na cadeia se ele se comprovarem que ele fez alguma coisa. Aí, ontem, no depoimento, não há nada que bata na campanha presidencial. Inclusive porque foi um depoimento de alguém que cuidava da campanha estadual e do dinheiro da Itaipava e foi para a campanha da Dilma Rousseff. Zero, Aécio Neves, zero. Itaipava não tem um tostão que tenha sido dado para a campanha do Aécio ou para qualquer candidato PSDBista. Toda a grana, quase toda a grana foi para a campanha da Dilma. O Rui Costa foi o segundo maior arrecadador da Itaipava e o Pedro Taques foi o terceiro. Então, é isso aí. A gente... Eu acho que o próximo comercial da Itaipava, se ainda existir Itaipava, dessa cervejaria, podia pôr Marcelo Debrecht, assim, com uma peruca loira, né? Sentado dizendo a mais gostosa do Brasil. Né? Aliás, ele é bom para fazer a campanha da Devassa, né? O Devasso, podia criar. O Devasso. A Itaipava, para usar o jargão do Marcelo Debrecht, é uma cerveja contaminada. É uma cerveja contaminada. Gente do céu, que loucura. Bom, essa, olha, a gente pode ter certeza de uma coisa, você e eu vamos perder essa batalha, não há a menor dúvida, não dá para enfrentar toda a imprensa, toda a opinião pública, a gente vai perder. Agora, a gente vai perder falando as coisas como elas são, né? A gente vai perder falando a verdade, dane-se. Eu fiquei um pouco me lixando. Eu venho perdendo há 35 anos. Pois é, vamos perder de novo. Vamos perder feio nesse caso. Vamos perder uma quantidade de empulhações, de mentiras. Não basta o antagonista. O antagonista é pequeno para enfrentar essa onda de desinformação. Então, a gente vai sofrer uma derrota fragorosa. Mas dane-se, né? Je m'en fous. É isso aí. Bom, abração. Ok. Abraço. Tchau. Tchau.